Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, hoje nós vamos tratar sobre o último vídeo dessa série de vídeos da grande batalha, da grande tribulação, né? Esse é o último vídeo e eu gostaria de, antes de iniciar esse vídeo, que você deixasse curtisse esse vídeo aí. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva aí, que ajuda a gente a crescer aí na plataforma e divulgar esse tipo de assunto aí que é tão relevante nesses nossos últimos dias. Então, pessoal, vamos lá. Nós hoje vamos tratar sobre... vamos fechar essa série de 3 vídeos falando sobre a batalha final, né? Ela é a batalha do Armagedon. A Bíblia fala que essa é a batalha que Jesus desce à terra para dar um fim definitivo contra o pecado e contra a maldade existente no mundo, né? Após o período ali dos 7 anos das bodas do Cordeiro, aqueles que foram arrebatados no período inicial da grande tribulação, vai passar esses 7 anos, no último período dos 7 anos, Jesus desce à terra para fazer aquilo que ele foi prometido ao povo de Israel, né? O grande libertador vem como o leão da tribo de Judá, como o rei dos reis. E pessoal, eu gostaria de começar esse vídeo lendo com vocês Apocalipse 13, 16 a 13, que diz o seguinte: Então vi saírem da boca do leão, do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como leão. Feliz é aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. Pessoal, antes da gente dar sequência nessa reflexão, nós primeiro temos que entender o que é Armagedon, né? O Armagedon, ele é uma fusão da etimologia da palavra Har-Megiddo, que é um local lá de Israel chamado Megido, né? O Monte Megido, o Vale de Esdras e Elon, é onde irá acontecer essa grande batalha, pessoal. Essa batalha, gente, será a mãe das guerras, né? Onde Deus mandará o seu filho Jesus para livrar Israel e destruir os inimigos de uma vez por todas. Pessoal, tem uma carta de Albert Pike que ele mandou para Giuseppe Mazzini. Para quem não conhece, Albert Pike, ele é praticamente o pai fundador da maçonaria, né? Foi quem ajudou a maçonaria a ser mais disseminada ali nos Estados Unidos, entre praticamente todo mundo, né? E ele mandou uma carta no ano de 1971 para Giuseppe Mazzini. E para quem não conhece, Giuseppe Mazzini, ele foi o líder, né? Foi o chefe da máfia italiana ali nos anos 70. Os dois eram grã-mestres maçônicos, né? Graus elevados de graus 33. E o interessante é que essa carta de Albert Pike para Giuseppe Mazzini, ela ficou exposta ao público até o ano de 1977. Todo mundo poderia ir lá visitar a biblioteca de Londres para ver essa carta. E exatamente no ano de 1977 ela foi tirada de lá, inexplicavelmente, sem nenhuma justificativa, somente se sumiram com a carta, né? E essa carta ela relata que para que um governo mundial liderado por um grupo gestor com um único líder, para que isso acontecesse, seriam necessário que 3 guerras surgissem. E lembrando, pessoal, que essa carta ela foi escrita antes da Primeira Guerra, tá? Antes da Primeira Guerra Mundial. E eu vou ler para vocês essa carta aqui. Ela é um pouco extensa, mas vale a pena a leitura dela, que diz assim, ó: A Primeira Guerra Mundial deve ser provocada a fim de permitir que os Illuminatis derrubem o poder dos cesares na Rússia e de tornar esse país uma fortaleza do comunismo ateu. As divergências causadas pelo Agentur dos Illuminatis entre os impérios britânicos e germânicos serão utilizados para fomentar essa guerra. No final da guerra, o comunismo será construído e utilizado a fim de destruir os outros governos, a fim de enfraquecer as religiões. Aí vem da Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial deve ser fomentada tirando partido das diferenças entre os fascistas e os sionistas políticos. Esta guerra deve ser provocada para que o nazismo seja destruído
e que o sionismo político seja forte o suficiente para instituir um Estado soberano de Israel na Palestina. Durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional deve tornar-se forte o suficiente para equilibrar a cristandade, que seria então restringida e realizada em xeque até o momento em que iria precisar dele para o cataclismo social. A Terceira Guerra Mundial deve ser fomentada aproveitando as diferenças causadas pelo agentur dos Illuminatis entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. A guerra deve ser conduzida de tal forma que o Islã, o mundo árabe muçulmano e sionismo político, o Estado de Israel, se destruam mutuamente. Enquanto isso, as outras nações estarão cada vez mais divididas sobre essa questão e serão obrigadas a lutar até a sua exaustão física, mental e moral, espiritual e econômica. Vamos desencadear os nihilistas e os ateístas e vamos provocar um cataclismo social formidável em que todo o seu horror mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto, origem da selvageria e da agitação mais sangrenta. Entendeu, pessoal? Aqui está dizendo sobre a Terceira Guerra Mundial, que seria praticamente toda contra Israel, né? Os palestinos contra Israel. É uma visão satanista em que faz muita ligação com a Bíblia, né? Em seguida, em todos os lugares, os cidadãos obrigados a defender-se contra a minoria mundial dos revolucionários exterminará esses distribuidores da civilização e a multidão desiludidas com o cristianismo, cujo espírito deista, a partir desse momento, seguirá sem bússola em direção ansiosa por um ideal, mas sem saber para onde proferirá a sua adoração. Receberá a verdadeira luz através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente à opinião pública. Essa manifestação será resultado do movimento racional geral que seguirá a destruição do cristianismo e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Entendeu, pessoal? Qual que é o projeto dessa galera toda? E Albert Pike está dizendo que para esse governo ser estabelecido seria necessário essas 3 guerras mundiais, né? Já fica bem claro que qual é o projeto dos Illuminatis, qual é o projeto dos maçons. Todos estão envolvidos num único projeto, pessoal, de levantar um grande governo, um governo liderado pelo próprio Lúcifer, o próprio Satanás. Ele diz também nos seus livros, eu não vou lembrar a frase exatamente, mas Morais e Dogmas, que ele diz que Lúcifer, né, ele é o verdadeiro Deus e ele é o que luta contra o Adonai, né? Tem um trecho do livro dele, no finalzinho do livro dele, ele, na carta aos graus 31, 32 e 33, ele passa essa informação. E, pessoal, voltando ao termo do Megido, que é o Armagedon, Herman Hoy é um americano, estudante também, especialista em escatologia. Ele escreveu no seu livro chamado Fim dos Tempos, ele traça o mapa onde essa guerra será realizada, né? Ele traça os 2 pontos, né? Ele fala que essa guerra ela será traçada ali no Vale de Megido, que está lá é um picozinho lá no norte de Israel, e ela vai até a parte de Edom, que é a parte sul de Israel. Só nesse trajeto dá 320 quilômetros, pessoal. E aí agora ele fez a medição, seguindo alguns textos bíblicos, né? Que na largura ela começaria do mar Mediterrâneo até as montanhas de Moabe, na sua extensão de largura. E essa extensão dá 160 quilômetros, pessoal. Eu fiz essa multiplicação de 320 quilômetros vezes 160 quilômetros quadrados, ela deu um total de aproximadamente, né? 51.200 quilômetros. E para quem não sabe, pessoal, Israel, no seu território total, ele tem 22.145 quilômetros quadrados. Quer dizer, praticamente é mais do dobro de Israel. Vai pegar as cidades que fazem fronteira com Israel. E para você ter ideia, o tamanho de Israel é tão pequeno, pessoal, que ele é poucos metros maior do que Sergipe. O nosso estado de Sergipe tem 21.910 quilômetros quadrados, né? E Israel tem 22.145. É uma diferença pequeníssima, né? Sergipe é um estado muito pequeno, né? Que dá para atravessar ele em poucas horas. Pessoal, essa mãe das guerras, o Armagedon, essa grande batalha final, ela vai ter um efeito devastador de mortes, né? De mortes no planeta, né? Para vocês terem ideia, a Primeira Guerra Mundial citada
pelo Albert Pike e realizada ali entre os países, ela teve uma estimativa de 20 milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial, tá? Na Segunda Guerra Mundial, teve uma estimativa de 56 milhões, estou arredondando para cima, tá, pessoal? 56 milhões de pessoas morreram, tanto diretamente da guerra, quanto civis também que acabaram morrendo nesse conflito. E a Bíblia diz, em Zacarias 13:8, diz assim: na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão, todavia a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Pessoal, hoje, o censo de 2024, no início de 2024, contabilizou que nós hoje temos no planeta 8 bilhões e 19 mil e uns quebrados, praticamente 20 milhões de pessoas no planeta, pessoal. Né? Se a gente levar em conta essa quantidade de pessoas, sem contar a igreja que será arrebatada, que com certeza diminuirá pelo menos aí um pouco menos de 1/3 dessa quantidade, nós teremos aproximadamente 2 bilhões de pessoas mortas nesse período, nesses sete anos, sejam de praga, sejam de peste, sejam de assassinato, sejam de perseguição, e principalmente nessa última guerra, ela ceifará uma parte gigantesca da humanidade, né? E pessoal, seguindo essa linha, se a gente acreditar que a Terceira Guerra Mundial for realmente, que tudo leva a crer que será essa guerra de Armagedon, a gente, mencionado ali pelo Albert Pike, nessa carta para Giuseppe Mazzini, a gente entende que será algo muito devastador, pessoal. Todos os países farão uma aliança com o anticristo para tentar lutar contra o povo de Israel, contra essa multidão que se entregou a Jesus, que reconheceu que Jesus Cristo é o Salvador e que não aceitou a marca da besta, né? E todos lutarão contra Jesus, né? Esse pessoal, eles realmente acreditam que existe uma possibilidade de vitória contra o Rei dos Reis. Para vocês terem uma ideia, pessoal, do tamanho de loucura desse pessoal, Isaías, ele já teve uma visão dos projetos satânicos dessa galera, né? Isaías 28:15 diz o seguinte: vocês se gloriaram dizendo, fizemos um pacto com a morte, com o Sheol fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso refúgio e na falsidades temos o nosso esconderijo. Pessoal, como eu disse, essa galera realmente acreditam, Satanás e os seus demônios, eles estão influenciando uma boa parte da humanidade a servir a Satanás. O que nós vemos hoje aí? Eu já tenho dito isso em alguns vídeos anteriores. Uma cultura luciferiana, seja na cultura pop, seja em desenho, sejam em jogos, sejam em animes, uma cultura que idolatram a Satanás e que diz que Satanás é um ser poderoso, é um ser interessante, através de magia negra, através de magos, de heróis que servem ao mal, né? E eles realmente acreditam, pessoal, que terão uma chance de vencer Jesus, né? Através dessas suas armas que estão fazendo. Hoje a gente vê grandes avanços na área militar, armas que países que são interligados nem conhecem a tecnologia de outros países, de tão avançada que está, né? A gente viu recentemente uma invasão na Marinha dos Estados Unidos de aeronaves que entravam dentro do oceano e saíam, e até hoje não descobriram o que é, né? Provavelmente sejam armas da China, armas das Rússias, extremamente mais avançadas do que as próprias armas do exército americano. E o interessante, pessoal, que essa galera, eles vão ter que ter uma narrativa para convencer essa grande parte da humanidade a abraçar essa causa de guerra, né? O interessante é que no ano de 1955, o ex-presidente dos Estados Unidos, chamado Ronald Reagan, ele se reuniu ali um pouco antes deles destruírem o Muro de Berlim, com o líder da atual União Soviética, chamado Mikhail Gorbachev, e eles se reuniram numa caminhada em secreto, né? Alguns anos depois, a pessoa que foi fazer a tradução de línguas, né, na interpretação para eles se comunicarem, muito tempo depois ele acabou
se manifestando. O que foi tratado nessa conversa, né? E nessa conversa, pessoal, eles tinham uma ideia de, tipo assim, fazer uma aliança caso o mundo fosse invadido por seres de outros planetas, né? Por alienígenas, né? E isso que é a causa, né? Existe até uma frase de Ronald Reagan que, no caso de uma invasão alienígena, seria o suficiente para que as nações elas se aliançassem e lutassem em prol de uma única causa, né? E com certeza, pessoal, essa será uma das narrativas, né, estratégicas do anticristo para convencer a maior parte da população a abraçar essa causa de lutar contra essa invasão que supostamente será uma invasão alienígena, né? Nós sabemos que é a invasão celestial do nosso Rei dos Reis, né? Eles escondem muita coisa, pessoal, né? A própria China mesmo diz não tem esse laser, mas o engraçado é que o ano passado teve uma queima de floresta, acho que no Canadá, simultaneamente, praticamente nos mesmos segundos, elas queimaram simultaneamente, né? E uma das pessoas avistaram um facho de laser no céu e poucos segundos depois a fazenda estava completamente queimadas. Os armamentos que as nações têm hoje, pessoal, elas são extremamente poderosas, né? Mas eles não assumem essas armas, né? Mas engraçado que na semana passada a Inglaterra, o Reino Unido, eles mostraram a sua arma, né? Chamada Dragonfire, que é uma arma parecida com isso, né? Uma arma laser capaz de atingir longas distâncias, né? Pode ser atirada do espaço ou realmente da atmosfera ou até mesmo da Terra. Essa arma Dragonfire ela pode ser acionada. E, pessoal, a Bíblia é bem clara sobre isso, né? Na Tessalonicenses 2,11 diz assim: por essa razão Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Todo mundo, pessoal, que não acredita em Jesus Cristo, né, esse movimento de ateísmo, movimento de antissemitismo contra Israel, ele tem aumentado dia após dia, pessoal, e as pessoas creem na mentira. Deus colocou na pessoa a chance de aceitar Jesus, mas também deixou para elas esse poder de aceitarem, de crerem na mentira, né? E, pessoal, nessa batalha do Armagedon, nós teremos 4 grupos nessa luta contra o povo escolhido, contra o povo que não aceitou essa marca da besta e contra o próprio Cristo, né? Nós teremos, no primeiro, o Império Romano revivido. Eles irão reviver todo o Império Romano, tá? Os povos asiáticos também estarão nessa batalha, os povos da África também estarão nessa batalha, e Rússia e Islã também se unirão para a invasão nessa guerra, nesses territórios. Todas essas referências que eu disse, pessoal, elas estão na Bíblia, tá? E para você ter ideia, esses povos asiáticos, a Bíblia diz que do Oriente surgirão um exército com 200 milhões de pessoas, pessoal. E eles atravessarão o rio Eufrates, né? Aí a gente tem 2 linhas de entendimentos na questão do rio Eufrates secar. O rio Eufrates é um rio longo em extensão, mas ali durante a Guerra Fria foi construída uma barragem nesse rio Eufrates, logo no início do rio. Nós podemos acreditar nas 2 questões, pessoal. Existe uma forma humana muito fácil de ser realizada, fazer com que esse rio seja seco de uma forma humana. É simples, é só fechar a barragem, em poucos dias o leito do rio volta a se secar, ou então uma intervenção divina, de um próprio anjo vindo e tocando nessas águas e acontecendo semelhante ao que aconteceu nos tempos de Moisés, né, que o rio se secaria, o rio se abriria, né, alguma forma fará com que esse rio se seque para que esses 200 milhões de soldados do Oriente, de China e países juntos ali, consigam atravessar esse leito do rio. Um outro contexto muito interessante também citado em Apocalipse 19, no versículo 17 a 21, diz que muitas árvores, vai aparecer um anjo na frente do sol e fará com que milhões de aves carniceiras se juntem no mesmo local para devorar os corpos dos soldados do anticristo ali, sejam os corpos dos generais, dos reis, de todas as pessoas que estiverem ali. E o mais interessante disso tudo, pessoal, dessa profecia, que é uma profecia muito complexa, que mexe com a nossa cabeça, de como isso seria possível. E o interessante, eu não sei se tem ligação, tá, com essa profecia, mas provavelmente tenha, porque nada é em vão neste mundo. Ali, essas aves, nos últimos anos,
ela, principalmente nos 50 últimos anos, aí, elas têm crescido de uma forma gigantesca no mundo. E principalmente nesse trecho ali do Vale Meguido, né, nesse percurso de tráfego aéreo, eles tiveram que fazer alteração de voos, porque justamente nesse trecho estava acontecendo, muitas aves estavam circulando no ar e estavam entrando nas turbinas dos aviões e causando sérios problemas com as aeronaves, né? E pessoal, para finalizar esse assunto, ele tem muita coisa para ser explorada, mas para finalizar esse assunto, eu gostaria de terminar ele com um texto de um americano chamado John Hagee, que ele vai dizer o seguinte nessa invasão celestial do nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, aquele que irá destruir definitivamente contra o pecado, que ele acabará com toda essa maldade do planeta. Ele vai dizer o seguinte: a batalha do Armagedon é concluída com outra invasão, não do norte ou do sul, ou do leste ou do oeste, mas do céu. João escreve o seguinte: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Rei e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam nos exércitos os santos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O anticristo e o falso profeta são jogados no lago do fogo e enxofre, e Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, o príncipe da paz, o abençoador de Abraão, o filho de Davi, Siló, reinará para sempre e sempre de Jerusalém, a cidade de Deus. Oh, glória a Deus. Pessoal, esse é o nosso Rei dos Reis, esse é o nosso Jesus, aquele que governará com cetro de ferro, que manifestará sua glória sobre as nações e demonstrará o seu domínio sobre toda a terra. Pessoal, confiemos nesse nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Messias, é o nosso Salvador. E eu quero que você continue crendo no Senhor e esperando no seu coração a vinda desse nosso Senhor Jesus Cristo, para nos levar para essa grande festa com Ele lá no céu e manifestar esses 7 anos de bodas do Cordeiro. Tá bom? Se você gostou, né? Obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Até mais. Deus te abençoe. Tchau.